Cara, pra gente iniciar a nossa resenha, a gente tem uma pergunta clichê aqui. O programa chama Canal Estagiários, né? Todo mundo tem uma resenha de estagiário. No seu caso, como você era atleta, tem aquela resenha de quando você sobe do profissional, da base pro profissional. Tem alguma resenha engraçada, importante aí com algum líder do elenco daquela época? Alguém que você gosta, que te ajudou bastante? Tem alguma resenha que você pode contar pra gente? Cara, eu tenho uma que veio aqui na minha cabeça agora, que é o seguinte. Meu primeiro jogo como profissional foi contra o Cruzeiro no Mineirão. É o primeiro jogo que eu quero dizer que eu entrei em campo, né? Sim. Foi contra o Cruzeiro no Mineirão. Aquele Cruzeiro que 2003, tríplice coroa, o Cruzeiro um time fortíssimo. No ano seguinte, 2004, um jogo que foram poucos titulares pro jogo, ou quase nenhum, porque a gente tinha jogo da Libertadores no meio da semana e foi o time reserva e eu fui no reserva do reserva. E acabou que no intervalo eu entrei em campo. E, cara, meu primeiro lance, segundo lance, comecinho, logo que eu entrei, né, no pós-intervalo, eu tomei um cartão amarelo. Cara, na volta do voo de Belo Horizonte, a gente voltou no mesmo dia. Eu voltei o voo todo, o Marco Aurélio Cunha na minha cabeça. Seu juvenil, como que você faz isso? Você poderia ter sido expulso, você poderia ter prejudicado o time. Então, é uma resenha que se fosse qualquer outro jogador, ele não faria o que ele fez. Como era o juvenil, o estagiário, entre aspas, ele veio na minha cabeça o voo todo falando. O voo todo. Isso daí foi uma chegada, né? Foi uma rasgada, mas que trouxe um aprendizado para mim, né? Eu pude adquirir experiência a partir disso daí, entrar mais tranquilo nos jogos, e era estreia como profissional, era um jogo muito complicado, que a gente já tava perdendo já, né, então era difícil pra caramba, mas eu lembro dessa cena aí, que é uma das primeiras coisas que aconteceram de fato comigo, assim como atleta profissional, que marcaram, foi o Marco Aurélio, 1h30 na minha cabeça falando a respeito, e eu joguei bem. Sim, sim. Eu joguei bem, o nosso time melhorou, não por minha causa, óbvio, mas o time melhorou, a gente conseguiu fazer um gol ainda, quase empata com o Cruzeiro, fora de casa, com o time todo reserva. Joguei bem, entrei bem na minha estreia, mas ele ficou na minha cabeça o tempo todo falando daquele cartão amarelo que eu tomei logo na minha entrada. É importante ter esse tipo de profissional também, porque ele poderia não falar nada pra você, mas acho que ele quis, cara, você poderia ter melado a sua estreia ali, imagina ser expulso, sim, querendo o seu bem, né? Exatamente, foi uma crítica, que a gente costuma falar, crítica construtiva, uma crítica para me ajudar, para me alertar, né? Para me colocar ali numa situação que eu poderia, no meu primeiro jogo, já trazer uma impressão ruim para a torcida, para a comissão técnica, e por causa de uma besteira dessa, minha carreira nem seguir, não deslanchar por causa disso. Então, é que, falou uma vez, né? E os caras me falavam, quando o Marco Aurélio, quando você jogar, você pode acertar todos os lances. Ele vai encontrar um pelinho no ovo pra ficar enchendo o seu saco. Ele faz isso com todo mundo na estreia. Então já dá uma rasgada nele pra ele sair. Só que eu não fiz isso, não tive coragem de fazer isso. Ele veio o voo inteiro me cornetando por causa de um lance. E falando sobre o Marco Aurélio, qual que era a importância do Marco Aurélio nesse staff do São Paulo, né? O São Paulo que, na época, o presidente já era o Dorival Juvenal? Era o Marcelo primeiro. Marcelo Portugal Gouveia, e depois foi o Juvenal, que se sucedeu, né? O Juvenal era diretor de futebol, né? Esse staff era um staff muito forte, né, do São Paulo, assim, trazia o elenco, né? Não, era um staff agregador, era um staff que blindava demais o nosso time, porque mesmo com a imprensa todo dia lá dentro do CT, todo dia, né? Porque os treinos eram abertos e tal, com 30 câmeras do lado do campo, com os repórteres do lado do campo, você não ficava sabendo de uma confusão que tinha dentro do plantel. E tinha. Sim, normal. Normal. Você viveu dentro de um clube de futebol e você sabe que isso é completamente normal. Ambiente de competição é isso. Normal, completamente normal. E isso passa muito pelo Marquinho também, passa muito pelo Marco Aurélio, eu tenho um grande respeito por ele, sou muito grato a ele, tanto que ele me ajudou na minha carreira. Quando precisei já em outros clubes de algum conselho, alguma coisa, não hesitei em ligar para ele. Ele sempre esteve disposto a me aconselhar, a me ajudar no que fosse necessário, preciso. Então, é um cara que
fora esse período que a gente trabalhou junto no São Paulo, um cara que sempre me ajudou e tem meu total respeito. É isso, legal demais. Marco Aurélio é um cara que marcou o nome dele também na história do São Paulo, nenhuma. né? E títulos gigantescos, ele tava lá presente. Perfeito.